24 dividido por 7 20 horas e 2 minutos Samuel, capítulo 671 Golems. Esses são problemas bastante óbvios e garantem várias vidas para as pessoas que têm muitos talentos. Eles serão habilidosos e podem querer uma coroa. Isso significa que eles terão que enfrentar o mundo, mesmo que consigam a coroa. Não importa o quão habilidosos eles sejam, eles sempre estarão em grande desvantagem numérica sem serem capazes de se esconder. Qualquer um com uma coroa pode correr, mas nunca pode se esconder. Isso não significa que não possa haver nenhum problema oculto. Então ele decidiu ser vigilante e muito cuidadoso. Salvos já é um perigo oculto. Se o causador do inferno não for suficiente para alertá-lo, então os problemas que ele não pode antecipar resolverão o problema. Tem também o Salvini e o povo se unido para dificultar muito a vida dele nesse desafio. Então ele tem muito o que cuidar. Ele continuou a correr em direção ao seu alvo. O pilar do arco menos íris está imóvel, o que significa que ninguém chegou até ele ainda. É uma distância muito longa dele, então ele ainda tem um longo caminho a percorrer antes de chegar lá. As chances são de que alguém o alcançará antes dele. Mas ele não pode desistir. Então ele correu o mais rápido que pode. Essa é a única coisa que ele pode fazer. Seus pés pisavam no chão rochoso enquanto ele corria. Ele deixou rachaduras para trás como sua pegada. O primeiro problema oculto tornou-se conhecido enquanto ele corria em direção ao farol do arco menos íris. Alguém alcançou o cume de uma pirâmide ao longo de seu caminho e agarrou a coroa no topo dela. Então a pessoa começou a correr em sua direção. Soverit não teria se importado com isso. Era a coroa de um rei. O pilar de ouro que produziu indicava isso. A coroa de um rei está abaixo da de um imperador e ainda mais abaixo da do divino. Está abaixo dele e não há nada a ganhar matando a senhora que o adquiriu. Ele não quer uma coroa que seja de baixo valor e traga problemas para ele, então ele ignorou a senhora. Sua opinião sobre a dama mudou assim que ela desceu completamente da pirâmide. A pirâmide começou a tremer imediatamente depois que a coroa deixou o limite da pirâmide. Então se partiu em pedras cúbicas individuais. As pedras gigantes então se transformaram em gigantes golems de terra. As pirâmides são compostas de golems montados. Cada golem tinha pelo menos 5 metros de altura. Eles têm formas e tamanhos diferentes, mas todos eles parecem perigosos. Ele pode dizer isso porque todos eles carregam armas de vários tipos. Qualquer pessoa portando uma arma é perigosa. E isso é exatamente o que é visivelmente perigoso sobre eles. Esses golems começaram a perseguir o ladrão que roubou sua coroa. Suas pernas finas e robustas atingiram o solo em rápida sucessão e deram a eles uma velocidade incrível que eles usaram para persegui-los. As lâminas que eles têm como armas foram usadas para matar as pessoas que estavam na pirâmide antes que a coroa fosse retirada da pirâmide. Essas lâminas afiadas também prometem uma retribuição dolorosa ao ladrão da coroa. As pontas afiadas que se projetavam de seu corpo blindado os faziam parecer assustadores. Essa temeridade é ainda mais exacerbada por seu número, que está na casa dos milhares. Eles a perseguiram como uma onda de espíritos vingativos com a intenção de retribuir. A situação dela não o preocupa, então ele teria ido embora com prazer. Acontece que ela está correndo em sua direção. O solo rochoso começou a vibrar com frequência crescente enquanto ela corria em sua direção. Os golems são pesados e fortes o suficiente para fazer o chão tremer enquanto eles perseguem ela. Soverit deu uma olhada nela e disse: ela não vai conseguir. O comportamento dela o irrita, mas ele não tem nada a temer. Esses golems são rápidos. Eles também têm golems de longo alcance com arcos como armas e flechas criadas por mana. A senhora tem que se esquivar constantemente dos projéteis ou corre o risco de se transformar em um porco-espinho. Isso atrasou ainda mais. A horda de golems será capaz de alcançá-la antes que ela traga problemas para ele. Parece que sua vida serena não será perturbada, apesar do desejo maligno de outros de fazê-lo. Ele permaneceu alerta embora. Ela pode fazer algo estúpido como jogar a coroa para ele para redirecionar a ira dos golems. Ele estava esperando que algo desse errado e algo deu errado. Ela saltou em sua direção. Ele pode fugir e escapar. Mas isso o desviará de seu caminho reto em direção ao pilar do arco menos íris à distância e também daria a ela a oportunidade de fazer algo problemático novamente. Ele decidiu acabar com isso aqui e agora. Ele saltou no ar para encontrá-la. Ele brandiu o punho para um soco que a explodisse em pedaços. Ela notou sua hostilidade e suas intenções. Mas ela não podia evitá-lo. A fuga ainda está proibida e ela cedeu sua mobilidade para uma breve pausa dos golems. Infelizmente para ela, ela pulou da frigideira para o fogo. Por favor, deixe-me ir. Podemos trabalhar juntos. Ela entrou em pânico e implorou a ele quando ele se levantou para encontrá-la. Suas palavras não a salvaram. Um soco no peito e ela foi pulverizada. Ele cedeu em seu peito e agarrou a coroa em uma série de movimentos suaves. Então ele jogou a coroa longe e fora de seu caminho. Os golems seguiram a coroa e o deixaram sozinho.
Sua prioridade é garantir a coroa. Ele pousou e continuou sua viagem pacificamente. Merda. Ele xingou quando percebeu que o pilar do arco-íris havia começado a se mover. Eu tenho que me mover na velocidade máxima. O pilar do arco-íris está se movendo diretamente oposto à sua posição. Está aumentando a distância entre eles e ele tem apenas 24 horas para protegê-la. A arena é grande e o pilar pode estar muito longe dele. Se ele pretende obtê-lo, ele deve continuar perseguindo nos bons e maus momentos. 24 dividido por 7 20 horas e 2 minutos Samuel, capítulo 672 Crochazer ou Scorifazer. Não há garantia de que o que ele está fazendo será de alguma utilidade ou que ele será recompensado por isso. Esse é outro problema oculto. Ele pode simplesmente passar por todo o desafio sem nada para mostrar, porque ele está de olho na coroa divina. A única coisa que ele pode fazer é correr e continuar correndo. Ele também pode esperar que os golãs que protegem a coroa matem a pessoa com a coroa e a recuperem para ele. O problema dos golãs terminou muito bem. A coroa foi jogada para longe dele e caiu bem perto de outra pessoa. Essa pessoa viu o que aconteceu quando a primeira pessoa pegou a coroa. A visão da horda de golãs e as flechas que voavam em direção aos que estão perto da coroa desencorajaram essa pessoa de agarrar a coroa. Mais flechas foram disparadas contra esse espectador. Eles mal sobreviveram à saraivada de flechas afiadas e foi quando escolheram correr ao primeiro avistar a coroa em vez de agarrá-la. Eles certamente teriam morrido se tivessem decidido se aproximar da coroa. Um dos golãs agarrou a coroa. Os outros cercaram esse golem em particular e o escoltaram de volta ao local original. Então eles subiram um em cima do outro e se tornaram uma pirâmide novamente. A coroa voltou ao seu devido lugar no topo da pirâmide como se nada tivesse acontecido. Só quem viu tudo o que aconteceu sabe que as pirâmides não são tão inocentes quanto parecem. Esse tipo de coisa acontecia em todos os lugares da arena. Descobriu-se que os competidores não são os únicos inimigos que eles têm que enfrentar para manter a coroa. O número de golems que as pirâmides criam é constante para todos os tipos de coroas mas a força, velocidade, defesa, habilidade e inteligência dos golems aumentam drasticamente quanto maior for o nível da coroa. O que fazemos agora? Alguém perguntou. Muitos competidores saíram e cercaram uma pirâmide. Eles sabem o que acontecerá se a coroa deixar a pirâmide. A única maneira de evitar que as pirâmides se transformem é nunca deixar a coroa sair do limite da pirâmide. Isso significa que quem tem a coroa terá que ficar na pirâmide enquanto os inimigos os perseguem por todos os lados. Isso tornará a defesa da coroa muito tediosa. Defender a coroa em uma pirâmide enquanto milhares de pessoas correm em sua direção de todas as direções não é tarefa de um homem só. Você precisará de um grupo de pessoas para defendê-lo contra o ataque de inimigos. Mesmo aqueles com uma facção e um exército terão dificuldade em defender uma coroa em uma pirâmide. A perda de mobilidade devido à restrição é crítica e tornará quase impossível manter a coroa. Que tal destruirmos a pirâmide antes de tomarmos a coroa? Alguém sugeriu. Outro observou, eu já tentei. O que compõe a montanha é quase impossível de destruir, a menos que se transforme em golãs. Mesmo que pudéssemos destruí-lo, não seríamos capazes de obter armas. Outra pessoa interveio. Os competidores não sabiam dos golãs quando o desafio começou. Eles apenas sabem que as armas podem ser adquiridas matando monstros. Está nas orientações que foram enviadas às suas marcas. Apenas as últimas pessoas em pé durante o desafio anterior têm armas, então todos os outros precisam de armas e armaduras. Isso significa que eles precisam matar os golãs, pois são os únicos monstros disponíveis neste desafio. Além da necessidade de armas, eles também precisam de pontuações altas para se qualificar para o próximo desafio. É óbvio que conseguir qualquer coroa, por menor que seja seu valor, é um sonho para a maioria deles. O número de coroas não pode satisfazer até 200 dos milhões de concorrentes. O resto deles tem que ser realista e priorizar suas pontuações. Matar golems lhes dará pontos e aumentará suas chances de se qualificar para o próximo desafio. Essa é a decisão inteligente a tomar. É a decisão que a maioria deles tomará, pois são poucos os que querem ser desonrados e mandados para casa desqualificados. Alguns competidores com proezas ou outros com confiança querem coroas, enquanto outros querem uma boa pontuação. Todos os competidores sempre podem verificar suas pontuações e posições para saber como estão indo. A necessidade de coroas ou pontuações classificava os competidores em dois grandes grupos. Eles são os caçadores de coroas e os caçadores de pontuação. As diferentes necessidades e motivações das diferentes classes de competidores estimularam a cooperação. Eles podem trabalhar juntos para alcançar seus objetivos. Os caçadores de coroas precisam de defensores e os defensores precisam de pontuações. Assim, os concorrentes começaram a formar grupos e facções. Os caçadores de coroas encontraram caçadores de pontuação para trabalhar. Não há nada que diga que uma pessoa não pode estar atrás de gols e coroas. Qualquer um pode fazer isso, mas não é realista.
e nenhum dos dois pode ser feito muito bem. Um terá que se concentrar em um e desistir do outro. Tome Sovereign, por exemplo. Ele está perseguindo uma coroa. Todo o seu tempo é gasto nisso, em vez de matar pessoas para ganhar pontos. Se ele tiver sorte de conseguir uma coroa, então ele tem que tomar a decisão entre correr para manter a coroa ou lutar para manter a coroa. Lutar para manter a coroa lhe dará pontos, mas tornará mais fácil para ele ser cercado e dominado. Então ele pode perder a coroa porque escolheu lutar. É melhor focar em uma coisa. Isso fornecerá uma chance maior de sucesso nessa coisa. Mas investir toda a atenção em uma única coisa significa que não conseguirá nada se falhar nisso. Todos esses problemas podem ser resolvidos se houver um grupo de pessoas em quem confiar. Daí o recrutamento de caçadores de pontos por caçadores de coroas. 24 dividido por 7 20 horas e 3 minutos Samuel, capítulo 673, Dilema do ladrão de coroas. Alguns competidores decidiram se unir e eliminar os golãs primeiro. Alguém pegará a coroa e provocará os golãs com ela. O resto matará os golãs e eles competirão pela coroa depois que os golãs forem eliminados. Eles enfrentaram o primeiro problema imediatamente. Quem ficará com a coroa enquanto eliminam os golãs? Quem será a pessoa que segurará a coroa? Essa pessoa pode ser confiável para não tentar usar os golãs para eliminar os outros. Eles podem ser confiáveis para não fugir com a coroa. Quem está pronto para segurar a coroa sabendo muito bem que será o próximo a ser derrotado depois que os golãs forem destruídos? Mesmo que todas essas perguntas sejam respondidas e uma solução seja encontrada, o próximo problema surge rapidamente depois disso. A pessoa que conquistou a coroa neste grupo em particular é uma senhora. Eles foram rápidos em encontrar uma solução porque fizeram juramentos. Os juramentos são uma boa base para a cooperação. Você pode não confiar na pessoa, mas pode confiar que ela cumprirá seus juramentos, desde que não queira se machucar criticamente. A senhora pegou a coroa e escapou do limite da pirâmide com ela. Os golãs se formaram e começaram a persegui-los. O grupo começou a lutar contra os golãs assim que eles se transformaram. Isso foi uma péssima ideia. Os golãs têm baixo nível de inteligência, mas não são estúpidos. Eles sabem como priorizar bem o suficiente. A coroa é muito importante, mas não tão importante quanto os obstáculos que bloqueiam o caminho para a coroa. Os golãs entenderam que precisam superar os obstáculos se quiserem obter a coroa. Os assaltantes são os obstáculos, então os golems se voltaram contra seus assaltantes e começaram a eliminá-los rapidamente. Eles ignoraram a ladra da coroa, não importa o que ela fizesse. Nenhuma quantidade de ostentação ou provocações desviou sua atenção de destruir os obstáculos. Alguns grupos vacilaram neste ponto. Eles esperavam que os golãs fossem drones com um foco único em recuperar a coroa. Eles viram os erros de seus caminhos ao serem rapidamente subjugados e derrotados. Observar seus companheiros sendo abatidos facilmente e em grandes quantidades fez seu moral despencar. Então eles desistiram e fugiram. Eles se espalharam com os golãs cortando mais deles com flechas e tal. Foi somente depois que a multidão de competidores se dispersou que os golãs voltaram sua atenção para o ladrão da coroa e começaram a persegui-los. Seu plano de cooperar falhou espetacularmente porque os golãs não são tolos. Felizmente para outros grupos mais afortunados, eles são numerosos. Eles não estavam preparados para a inteligência que os golãs mostraram, mas enfrentaram o desafio com igual poder, no entanto. Eles lutaram contra os golãs e destruíram alguns deles. Alguns deles ganharam armas que facilitaram a luta contra os golãs. O segundo problema apareceu logo depois. Eles foram traídos. A traição veio em diferentes formas para os diferentes grupos que conseguiram chegar a esta fase. Para alguns, descobriu-se que a solução deles estava de fato errada. O ladrão da coroa fugiu com a coroa. Nada no caminho dizia que o ladrão da coroa tinha que parar ao fugir. O juramento dizia apenas que o ladrão da coroa deve desistir da coroa assim que os golãs forem eliminados. O ladrão da coroa fugiu dos golãs e continuou a correr enquanto os outros lutavam contra os golãs. Se o ladrão da coroa não estiver aqui, eles não poderão pedir que ele desista da coroa para uma competição justa. Em tais situações, as pessoas deixadas para trás têm que escolher entre continuar lutando ou correr atrás da coroa. A maioria das pessoas realmente quer continuar matando os golãs. Eles sabem o seu valor e não se consideram dignos de uma coroa. O problema vem com aqueles que acreditam que deveriam ter a coroa. Esses grupos de pessoas são poucos e não deve ser um problema se eles saírem. A questão é que algumas dessas pessoas são espertas o suficiente para perceber que, mesmo que consigam a coroa, precisam de um grupo para defendê-la dos outros. Ou serão submersos por inimigos de todos os lados. Então, essas pessoas levam seu grupo com elas e dividem a força de combate. O corpo deles falhou neste ponto quando os golãs dominaram o resto. Então os golãs começaram a perseguir o ladrão da coroa. Em outras situações, a traição não é do ladrão da coroa. A maioria das pessoas selecionadas para serem ladrões de coroa são fracas ou sem fidelidade a grupos.
É uma precaução caso os ladrões da coroa traiam o resto. Eles serão fáceis de subjugar. É fácil subjugar ladrões de coroa fracos. Também torna mais fácil para o ladrão da coroa ser dominado por algumas pessoas que não fazem parte de sua cooperação, enquanto os outros estão ocupados com os golems. Então eles foram atacados por oportunistas e a coroa foi roubada enquanto a maioria deles estava ocupada com golems. Em seguida, a decisão de perseguir ou ficar parado é apresentada novamente. Mesmo que a traição não ocorra por causa da coesão, juramentos e coordenação do grupo, isso não impede que outro grupo fique à espreita. Esses oportunistas vão esperar que o primeiro grupo lute contra os golems. Então eles atacarão quando estiverem enfraquecidos. É uma ocorrência bastante comum na arena. Duas coisas logo ficaram claras quando as pessoas lutaram contra si mesmas e contra os golems. É que é necessário um grupo e também é necessário um ser poderoso. Se uma coroa deve ser assegurada, há necessidade de forte força cooperativa e poderosa força individual. O grupo perfeito deve ter um grande número de soldados de infantaria e uma pessoa muito poderosa como líder. Ter números é óbvio. Quanto mais pessoas estiverem em seu grupo, mais poderoso ele será. Mas isso por si só não é suficiente para garantir uma coroa. Um grupo precisa de alguém muito poderoso para manter a coroa segura. 24 dividido por 7 20 horas e 3 minutos Samuel, capítulo 674, uma coerção sutil. Uma pessoa poderosa não significa uma pessoa habilidosa ou alguém com uma habilidade divina poderosa, significa todas essas coisas e, mais importante, significa ter feitos. É essa pessoa poderosa que deve carregar a coroa. Eles devem comandar seu grupo de longe, onde estão seguros, para que os golems não se concentrem neles. Essa pessoa também será muito difícil de emboscar e poderá reaparecer se for morta. Um grupo que não tem números será dominado facilmente e um grupo que não tem um líder poderoso pode ser eliminado por alguém que tem habilidades poderosas e habilidades divinas e também pode reaparecer. O respawn tornou-se uma trapaça para aqueles com talentos. Concedeu-lhes a chance de retornar após a morte e lutar novamente. Indivíduos poderosos com talentos não têm problemas em adquirir uma coroa, mas precisam de um grupo para manter a posse da coroa. O terceiro desafio começou com um engajamento caótico. Todo mundo estava lutando contra todos, e eles também lutaram contra os golems. As pessoas estavam arrancando coroas umas das outras e correndo para tentar segurá-las. Havia violência e caos em todos os lugares. Mas isso mudou rapidamente após a primeira hora. A realidade da situação e as dificuldades de manter uma coroa se estabeleceram. A realidade da situação é que nem todos podem obter uma coroa e a maioria prefere priorizar as pontuações. A violência diminuiu e as pessoas começaram a formar grupos. Então o conflito diminuiu. Os líderes dos grupos tiveram que pensar com muito cuidado sobre quem lutar e como lutar. Um grupo é mais complicado do que um indivíduo. Um grupo é forte, mas carece da mobilidade de um indivíduo. Você não pode simplesmente atacar alguém e fugir. O líder tem que levar em conta a segurança de seus subordinados. A dinâmica de grupo criava a necessidade de estrutura e transmissão eficiente de ordens. A cadeia de comando foi então introduzida. Um grupo precisa da ordem para funcionar com eficiência. A ordem foi introduzida pelo sistema tenente. Os tenentes são os executores daquele que carrega a coroa. Eles executam a vontade de seu líder por meio de ação pessoal ou delegação. Eles são os segundos no comando do líder. Cada coroa tem um número limitado de slots de tenente. O posto mais baixo de comandante tem um único slot de tenente. O número de slots está em correlação inversa com o número de coroas. As coroas de comandante são em número de 100 e têm um slot cada, em oposição à única coroa divina com 100 slots de tenente. O sistema tenente fomentou a cooperação e a formação de uma hierarquia dentro de um grupo. Mais importante ainda, permitiu a unificação de dois ou mais grupos. Diferentes grupos podem dar as mãos usando o sistema de tenente em vez de lutar. Eles poderão defender melhor a coroa. Os slots de tenente são usados como fichas de negociação e barganha porque esses slots também são valiosos. Os tenentes também receberão a ajuda do mundo no próximo desafio, por isso também são cobiçados. Existem algumas regras que regem o uso do sistema tenente. Somente aqueles que estão de posse da coroa por pelo menos uma hora podem nomear tenentes. Os tenentes não podem ser trocados pelo portador da coroa uma vez que tenham sido nomeados, mas todas as vagas estarão abertas para renomeação, desde que outra pessoa fique com a coroa por uma hora. O sistema de tenentes permitia a criação de grandes e vastos exércitos. As caóticas lutas individuais tornaram-se escaramuças estruturadas e confrontos entre exércitos. Muitos grupos combinaram suas forças quando seus líderes chegaram a um acordo com a coroa e os cargos de tenente. Isso tornava uma única pessoa lutando pela coroa um empreendimento desvantajoso. Um exército pode matar um dono de talento várias vezes. Afinal, o número total de concorrentes é superior a 4 milhões. Há um limite para o que uma única pessoa pode fazer contra um conjunto de 100 mil pessoas.
Assim, o sistema de coroa e tenente sutilmente faz com que os concorrentes se coloquem em papéis de liderança e imponham a ordem necessária para que um exército funcione. Os concorrentes desconhecem essa coerção. De repente, eles perceberão que quem não se conformar com esse sistema de cooperação terá dificuldade em ser um artilheiro ou artilheiro. Essa percepção irá então pressioná-los a se conformar. Sovereign percebeu essa tendência desde o início. Ele não ignorou porque acha que está acima disso. Até ele sabe que pode precisar da ajuda de um exército para os próximos desafios. Mas seu trabalho agora é garantir a coroa. Alguém já está cuidando de conseguir mão de obra para ele. Ele disse para si mesmo: é melhor que seja suficiente ou meus inimigos vão me afogar. Os conflitos se intensificaram ao redor de Sovereign. Ele ignorou todos os conflitos enquanto passava. Seus olhos permaneceram focados no pilar do arco menos íris. Os conflitos não o perturbavam muito. Ajudou o fato de ele ser um borrão na maior parte do tempo, para que as pessoas não o notassem em sua velocidade máxima. Ele não enfrentou muita oposição, mas seu caminho foi bloqueado às vezes. Ele sempre pode evitar pequenos bloqueios, mas grandes bloqueios como uma horda de golãs ou dois exércitos em confronto não podem ser evitados. Ele tem que passar por eles, o que sempre fez. Ele apenas balançaria sua lâmina e criaria um enorme arco de energia para precedê-lo. Seu ataque destruiu todos os obstáculos. Também não poupou terreno. Ele esculpiu a rocha dura do solo criando um desfiladeiro. Ele então passaria pelo desfiladeiro profundo sem se incomodar com a luta de ambos os lados. A maioria das lutas pelas quais ele passou são interrompidas sempre que ele passa, apesar de seu esforço para ignorá-las. Os competidores não podem ser culpados por se espalharem ao vento quando um ataque mortal rasga seus números como uma faca na manteiga. Isso é apenas senso comum. 24 dividido por 7 20 horas e 3 minutos Samuel, capítulo 675 Um problema subjacente. As pessoas se assustam com o desconhecido. Eles ficam com muito medo quando o desconhecido é muito perigoso. Portanto, é de bom senso que eles se espalhem quando algo desconhecido e perigoso mata muitos deles em um piscar de olhos. Eles ainda não relaxam depois que ele se foi se descobrirem que é o filho do avião que acabou de causar destruição entre eles. Se ele pode rastejar sobre eles na primeira vez, ele pode fazê-lo novamente. A única vez que ele parou é quando ele precisa. Isso acontecia com bastante frequência. Ele estaria correndo quando, de repente, o mundo à sua frente se transforma em um inferno de fogo. Era sempre como se uma parede de fogo aparecesse de repente para bloqueá-lo. Esta parede atinge o limite do céu e está profundamente entrincheirada no solo rochoso. Ele tem que parar se não quiser se machucar. Ele simplesmente assinaria à vista. Em seguida, ele voltaria a correr pelo terreno devastado após o término do ataque. Não há nada que ele possa fazer a respeito que não afete negativamente seu objetivo para o plano divino. Aliás, esse problema não é só dele. Todos na arena também estão sofrendo com isso. Se eles se importam muito com isso, eles devem consertar sozinhos. As chances são de que eles irão falhar nisso. Sovereign correu e manteve os olhos no pilar do arco menos íris durante toda a corrida. Ele manteve os olhos em seu prêmio e não parou por nada. Ele viu o pilar do arco menos íris se mover para frente e para trás conforme as pessoas o pegavam e o perdiam. Houve muita atividade com a coroa divina, mas a maior parte permaneceu no mesmo lugar. Os golãs que protegem devem ser muito fortes. Isso é bom e ruim. Ele observou para si mesmo. O fato de a coroa divina não ter se afastado de sua posição original significa que os golãs sempre conseguiram recuperar a coroa. É uma coisa boa, já que ele não terá que correr pela arena como um perseguidor infeliz. É uma coisa ruim porque os golãs têm que ser muito fortes para que eles sempre recuperem a coroa, apesar das atividades ao seu redor. Eles podem se tornar um grande problema para ele quando ele for lá buscar a coroa divina. Ele não deixou que essa observação o impedisse. Não é orgulho acreditar que ele é a pessoa com maior probabilidade de obter a coroa divina. Não é porque ele merece. É porque ele é o mais forte. Se ele, como o mais forte, não consegue obter a coroa mais poderosa guardada pelos golãs mais poderosos, então quem mais tem a chance de obtê-la? Talvez Salvos, mas Salvos precisará lutar com ele depois disso. Ele é provavelmente o único que pode parar Salvos nesta competição. Números não importam contra ele. Sovereign continuou em sua corrida louca em direção ao que pode ser considerado seu destino. Mesmo as estranhas flutuações que sua marca está produzindo não o distraíram. A flutuação é praticamente inofensiva. Isso só torna as pessoas cientes de sua identidade quando ele está próximo de outras pessoas. A outra função lhe é desfavorável, mas, em última análise, é inofensiva. Cada farol começa a brilhar mais forte quanto mais perto ele chega, para que todos saibam quando o filho do avião está vindo para sua coroa. É uma espécie de anúncio. Ele não se importa com o anúncio de sua presença. Ele é inevitável. Nada pode escapar dele, mesmo que saibam que ele está vindo atrás deles. Ele vai conseguir o que quer, a menos que seja parado.
Fugir não o salvará dele. As flutuações que ele está produzindo podem ser usadas para rastrear sua localização. Assim, os competidores que estão muito longe dele sabem em que direção ele está. Alguns decidiram usar esse arranjo bacana para rastreá-lo. Uma corrente oculta está se movendo por baixo do conflito pelas coroas. Algumas pessoas têm problemas com Sovereign que esperam resolver durante este desafio. São essas pessoas que estão muito interessadas em saber a localização da criança do avião. Pessoas de toda a arena começaram a convergir para sua localização. Ele é principalmente ignorante da grande mobilização. Ele está ciente do que está acontecendo ao seu redor, mas como ninguém consegue acompanhá-lo, não parece que as pessoas estão tentando convergir para sua localização. A arena é enorme, então, apesar de sua capacidade de sentir as coisas ao seu redor com a matriz da lei, ele não consegue descobrir a enorme quantidade de pessoas convergindo para ele. Mas ele sabe esperar um ataque combinado em breve. Ele sabe que muitas pessoas o odeiam e já viu o suficiente no primeiro desafio e no segundo desafio para esperar. Provavelmente será esse desafio porque todos foram colocados na mesma arena. Pessoas de mentes semelhantes podem se unir facilmente agora. Não há barreira para formar uma coalizão que coloque o filho do avião em seu lugar. Ele conheceu algumas pessoas no caminho. Eles geralmente param como se estivessem esperando por algo. Mas eles nunca o notam passar, a menos que estejam perto o suficiente de seu caminho para senti-lo com seu sentido divino ou estejam muito longe de seu caminho para perceber o borrão. Às vezes, eles o perseguem, mas ele os perde com sua velocidade. Então ele não se preocupou com nada. Não até que ele sentiu uma ameaça que colocou todo o seu ser em ação. Ele tem que se mover imediatamente ou morrerá. Aconteceu sem nenhum aviso. Não havia nenhum sinal ou indicação disso. Mas sua intuição disparou um alarme como nunca antes. Ele sentiu a matriz da lei se tornando um tumulto ao seu redor. Ele ativou o Rate of Jet, Worldbreaker imediatamente. Ele deu um passo à frente, seu corpo brilhou e ele desapareceu apenas para onde estava para de repente ficar submerso em chamas. 24 dividido por 7 20 horas e 3 minutos Samuel, capítulo 676 Erros e limites. Na verdade, toda uma área em forma de cone por milhares de quilômetros foi convertida em chamas do céu ao chão. Tudo queimou. Foi um ato de autocombustão. O mundo foi forçado a se queimar. O ataque durou um segundo antes de terminar. Ele havia causado danos cataclísmicos durante esse tempo, mas as chamas persistiram por um tempo antes de desaparecer. O solo se transformou em lava porque a superfície rochosa derreteu. As pirâmides estão intactas e sem danos, mas o ambiente foi marcado. O ar tornou-se ar quente da fornalha e todo o oxigênio foi consumido pelas chamas. Todo este lugar se tornou inabitável e hostil à vida no espaço de alguns segundos. Sovereign apareceu logo depois. Ele apareceu a alguma distância de onde desapareceu. Ele não está ileso. Todo o seu corpo foi queimado pelas chamas abrangentes. Ele perdeu uma camada de carne. Ele sobreviveu porque escapou do pior das chamas, mas está terrivelmente ferido. Seu pelo dourado ficou preto e queimado. Ele até desapareceu em vários lugares para mostrar a carne branda por baixo. A túnica branca que o primeiro sábio lhe deu queimou. Ele tem o que pode ser considerado queimadura de quarto grau. Seria fatal para um mortal. Mas ele sobreviverá facilmente, apesar da natureza agressiva do ataque. Suas queimaduras querem se espalhar por todo o corpo. Eles querem queimar e queimar até que não haja mais nada para queimar. Mas ele é forte demais para ser incomodado pelos efeitos residuais de um ataque depois de sobreviver ao efeito principal. Ele desejou e começou a se curar. O perigo não acabou completamente. Ele tem que proteger a sola dos pés com impulso para que a lava no chão não cause mais danos a ele. Na verdade, todo o escudo de impulso em seu corpo está sendo tensionado para protegê-lo do calor que pode derreter o mental. Ele olhou em volta com uma carranca enquanto seus ferimentos cicatrizavam. Ele murmurou com raiva. Ele nem está aqui e ainda me machucou. Aquele garoto se tornou mais do que um incomodo. Ficar na matriz da lei não o protegeu do ataque. Isso apenas o fez assumir o controle de sua essência e resistir ativamente às chamas. Salvos não está aqui e ele não estava mirando em Sovereign. Sovereign, todos dentro do alcance de ataque de Salvo são apenas espectadores. E, no entanto, ele quase morreu. Quanto aos outros, certamente morreram. O ataque de Salvo está, na verdade, enraizado no mundo dos conceitos da matriz jurídica. O ataque se manifesta no mundo da manifestação como um inferno na Terra. É um ataque inevitável, impossível de se esquivar e que não pode ser bloqueado. Não importa o que você faça, você será atingido por isso. Você pode sobreviver embora. Mas isso é se você for forte o suficiente. Aqueles que não são fortes o suficiente se transformarão em chamas e morrerão. Venha o que vier. Vou mostrar a esse cara quem é o chefe. Ele prometeu vingança. Eu o venci antes. Posso fazer isso de novo. Sovereign se libertou após a cura. Seu pelo dourado ficou mais brilhante do que nunca.
Então ele continuou sua jornada em direção ao seu objetivo. Se existe alguém que pode usar as flutuações de sua marca para prejudicá-lo gravemente, essa pessoa é Salvos. Salvos tem a melhor chance de matá-lo sozinho. Será uma luta dura se eles lutarem, mas ele tem uma boa chance de vencer. Os transcendentes têm imortalidade condicional. Eles podem converter facilmente a energia da origem em saúde, resistência e poder. É como se fossem um motor que consome energia da origem. Eles também podem ser golãos com energia de origem como núcleo. Eles podem reforçar sua defesa e aumentar sua força com a energia origem. O maior problema que os transcendentes enfrentam é que há um limite para o quanto eles podem fazer. Como qualquer motor, o corpo da alma tem um limite de potência e eficiência. Esse limite é o motivo pelo qual eles ainda podem ser mortos. O limite não lhes é imposto pelo mundo. É um valor intrínseco baseado na sua existência. Até o universo tem seu próprio limite. Tudo o que você faz muda o mundo. Simplesmente existir muda o mundo. O universo pode acomodar essas mudanças até um limite antes que a entropia e o caos se tornem demais para ele. É então que o universo acaba. Qualquer sistema tem um limite de quanta mudança pode acomodar antes de perder a integridade estrutural. O corpo-alma também é assim. Sua existência se fundiu com sua consciência, então qualquer mudança em você afeta sua consciência. Você pode transformar seu corpo e curar rapidamente devido a essa fusão, mas mudar demais sua existência fará com que sua consciência entre em colapso. Seu corpo está fundido à sua mente, então sua identidade, personalidade e concentração são afetadas pelas mudanças em seu corpo. A mente pode quebrar quando você atinge o limite de sua maleabilidade, alterando demais o corpo. A cura torna-se fácil, mas a dor pode reduzir sua concentração e capacidade de luta, porque sua consciência não está completa até que também esteja totalmente curada. Essa fraqueza da existência é explorada por meio de leis. Sua consciência é forçada a mudar ao injetar as leis do mundo em seu corpo por meio de ataques. Você ganha um certo controle quando compreende as leis. Você pode usar esse controle para atacar alguém da matriz da lei. Os erros em sua existência precisam ser expurgados e corrigidos antes que a lesão possa ser curada. A presença de erros em sua existência retarda a cura dos transcendentes e leva sua existência ao limite do que eles podem fazer. Eles se tornam cada vez mais fracos. Sua existência será interrompida assim que atingirem o limite de sua tolerância a erros. É assim que as leis são usadas para matar os transcendentes. Salvos é aterrorizante porque tudo à sua vista começa a ser substituído pela lei do fogo da matriz da lei. Ele injeta uma grande quantidade do erro de fogo em tudo que vê, tanto vivo quanto inanimado. Ele praticamente afoga tudo no erro de fogo. Isso supera rapidamente o limite de tudo. 24 dividido por 7 20 horas e 4 minutos Samuel, capítulo 677 O bom senso é incomum com eles. O mundo é uma mistura complexa de conceitos e os conceitos são feitos de misturas de leis. Estes então se manifestam como o mundo físico que vemos. Uma pessoa é feita de vários conceitos de vida, matéria, energia e alma. O ataque de Salvo faz com que a lei do fogo supere as outras leis e desequilibre tudo. Mas é pior que isso. Ele não apenas cria erros aleatórios, ele infunde todo o resto com fogo para que, mesmo que você sobreviva ao ataque dele, o dano da lei do fogo ainda permaneça em seu corpo. E o fogo quer se espalhar desde que tenha começado. Portanto, mesmo que você sobreviva sendo mergulhado em um lago de fogo, o lago de fogo continuará a estar com você. Somente aqueles que podem defender ativamente sua essência da manipulação podem resistir a ele, como titãs das leis com seu corpo de leis. Nenhum dos concorrentes são titãs da lei. O que torna Salvo uma força muito aterrorizante. Sovereign pode admitir isso. Mas Salvos não é imbatível porque todo mundo tem uma fraqueza. Todo sistema tem um limite para a quantidade de alterações que pode sofrer, portanto as salvas devem ter um limite. Se Sovereign pode admitir que tem uma fraqueza, então todo mundo tem uma fraqueza. Mesmo os deuses do mundo têm fraquezas. Os deuses do mundo são aterrorizantes, mas também têm pavor de entidades do caos. Entidades do caos foram projetadas para capitalizar sobre a fraqueza dos deuses do mundo. Ironicamente, a força dos deuses do mundo também é sua fraqueza. É que os outros não podem usá-lo contra eles, mas as entidades do caos foram feitas para acabar com o mundo. Eles destroem as árvores do reino e podem se infiltrar no mundo dos deuses do mundo. Se os deuses do mundo têm fraquezas, salvos também têm. Você só precisa ser capaz de sobreviver ao ataque dele por muito tempo antes de ter a chance de usá-lo. Isso se você conseguir encontrar a fraqueza dele. Caso contrário, será um desperdício suportar ter sua existência inundada pela lei do fogo. Mais uma vez, depende da pessoa. Se você não pode usar a fraqueza, então não é uma fraqueza. Pode até ser a força deles, como visto no caso dos deuses do mundo. Se ele, o filho do avião, não puder explorar a fraqueza de Salvo, é improvável que Salvo seja derrotado por alguém neste desafio. Então estão todos acabados. Ele tem que derrotar Salvos para o bem de todos os macacos sábios de batalha.
Soverik correu e correu cada vez mais perto do farol. Ele não sabe o que pode encontrar lá, então se sente um pouco ansioso. A mensagem de Salvini é a maior causa de sua ansiedade. Ele não pode confiar nela, então ele tem que manter sua mente afiada e sua lâmina pronta. Quanto mais perto ele chegava do farol do arco, menos íris, mais ele brilhava. Então começou a pulsar como se anunciasse sua chegada. Quem o está segurando já deve saber que está muito perto. Ele virou uma pirâmide para o local da coroa e viu o atual portador da coroa. Ele não pode deixar de frangir a testa. Ele esperava um grupo ou um exército organizado diante dele pronto para frustrar seu objetivo de adquirir a coroa. Mas ele está apenas parcialmente certo. Há um grupo aqui, não um exército. Eles são muito poucos em número e aconteceu de ser o pior grupo para antagonizá-lo. Eles estão lutando contra os golãos da pirâmide, mas jogaram a coroa para os golãos quando o viram. Os golãos foram apaziguados assim que receberam a coroa. Eles recuaram e voltaram a formar uma pirâmide. Os golãos mortos foram curados pela arena e colocados de volta no lugar para fazer a pirâmide inteira novamente. Quanto aos seus inimigos, eles se reuniram para formar um esquadrão enquanto o observavam. É óbvio que ele é o objetivo deles, não a coroa. Eles estavam esperando por ele aqui. Ele sorriu apesar de sua inimizade. Ele não pode deixar de perguntar a eles. Quando aqueles da linhagem do Leão da Justiça começaram a usar seu bom senso. Eu sei que é comum e tudo, mas eu pensei que vocês eram alérgicos ao bom senso. Edgar Kun. Ele trouxe membros de sua família para lutar contra ele desta vez. Eles têm o característico pelo dourado com uma juba em volta do pescoço. Eles também estão equipados com armas e armaduras. Não é a armadura de barreira, mas os protegerá de serem mortos instantaneamente por um de seus ataques. Eles ainda têm 2 escudos. Eles são um pequeno esquadrão de 5, mas são terrivelmente eficazes. Sua habilidade divina os torna muito potentes contra pessoas e golems. Eles tiveram sucesso contra outros competidores e certamente podem levar uma coroa para si mesmos se esforçarem muito. Afinal, os números não funcionam com eles. Mas eles não estão satisfeitos com isso. Eles têm um objetivo muito maior. Sua pergunta é justificada visto que eles vieram se opor a ele em um grupo. Ele não teria ficado surpreso se Jarkon viesse atacá-lo novamente e sozinho. Bom senso nunca foi seu forte. Não é um insulto, mas um fato verificado que qualquer outra pessoa pode observar como verdade. Um dos instintos de sobrevivência básicos e de senso comum que lhes falta é a autopreservação. Eles sempre jogam suas cabeças em assuntos perigosos que não dizem respeito a todos por causa da justiça. Eles também continuarão a perseguir esse ideal, independentemente do perigo para suas vidas. Então ele fica surpreso que eles escolheram lutar contra ele juntos em vez de atacá-lo separadamente como um bando de idiotas. O bom senso não é comum com eles. Zarkon não respondeu. Ele desviou o olhar de Soverik. O cara parecia estar de mau humor com alguma coisa. Pode ter algo a ver com sua derrota anterior. 24 dividido por 7 20 horas e 4 minutos Samuel, capítulo 678 Confiança em um plano apressado. Foi outra pessoa do grupo que respondeu. Uma mulher grande falou. Ela se elevou acima dos outros e também está na frente de seu grupo. Então ela pode ser a líder deles. Ela disse com um sorriso de escárnio, criança indigna do avião. Não se importe com a nossa presença. Apenas vá em frente e pegue a coroa. É para isso que você veio aqui, afinal. Ela optou por ignorar a pergunta porque ele está certo. Eles não se tornaram um grupo de propósito. Eles tiveram a sorte de serem implantados perto da coroa divina. Todos pensaram a mesma coisa. Eles podem rastreá-lo, mas também sabem para onde ele está indo. Eles sabem que ele certamente virá para a coroa divina. Então eles mudaram as coisas e decidiram vir para cá, onde se conheceram. Foi uma coincidência que eles se conheceram. Aconteceu porque todos pensam igual. Eles ficaram felizes em se ver porque seu plano tem mais chances de dar certo juntos do que sozinhos. Os membros de sua família ficam mais fortes quanto mais houverem um único local caçando um único alvo. Eles usaram seus poderes para matar os golãos e se equipar. Eles também foram capazes de repelir qualquer Halã que tentou reivindicar a coroa divina. Um uso de sua habilidade divina e pessoas com bom senso que tiveram sorte de sobreviver sempre correm para salvar suas vidas. O resto teve azar de sobreviver à sua habilidade divina. Vários grupos vieram para levar a coroa também, mas todos falharam. Os 5 sempre devolveriam a coroa aos golãos sempre que estivessem prestes a ser sobrecarregados por números. Então eles usarão sua habilidade divina para revidar e eliminar o grupo. Agora eles vão fazer a mesma coisa. Soverik terá que tirar ele mesmo a coroa da pirâmide enquanto eles tentarão atrapalhar e sabotar seus esforços. Ele perguntou a eles. Por que eu simplesmente não mato você primeiro? Soverik descobriu o plano deles assim que os viu devolver a coroa. Ele esperava que eles se jogassem nele descuidadamente. O planejamento deles o surpreendeu.
Ele não esperava que eles planejassem nada. Ele pensou que eles simplesmente se jogariam nele. Ainda assim, seu plano está cheio de buracos. Ele pode simplesmente se livrar deles primeiro. Você é bem-vindo para tentar. A senhora que respondeu disse-lhe com confiança. Eles estão prontos para ele. Ele tem que lutar contra eles ou eles irão interferir em seus esforços para obter a coroa. Será mais difícil para ele adquirir a coroa enquanto o afasta. Mesmo que ele adquira a coroa, eles sempre poderão rastrear sua localização com o farol. Isso significa que ele não tem escolha a não ser tentar se livrar deles agora. Eles sabem o que ele fará, pois é inteligente e estão prontos para isso. Pode não ser o melhor plano, mas é o único que eles têm contra ele. Se eles não podem vencê-lo em uma luta 1 contra 5, então eles não podem vencê-lo de forma alguma. Existem apenas 5 deles nesta competição. Então, a menos que consigam aliados para ajudá-los, isso é tudo que eles têm. Zarkon suspirou enquanto preparava sua lança. Ele pensou para si mesmo. Isso é estúpido. Poderíamos ter conseguido aliados se não fôssemos tão exigentes com as pessoas que vieram para cá. Ele odeia esse plano. Ele acha que é estúpido. Eles podem fazer melhor, mas estão com pressa de inventar as coisas à medida que avançam, sem o planejamento adequado. O maior obstáculo ao planejamento adequado para eles é sua mente fechada. Por exemplo, eles podem optar por fugir e assediar Soverik enquanto ele obtém a coroa, em vez de forçá-lo a lutar contra eles imediatamente. Isso será mais eficiente, mas também significa que Soverik pode escolher escapar, o que eles não podem fazer. Então eles têm que confrontá-lo aqui e agora. Eles também não precisavam enfrentá-lo sozinhos. Algumas pessoas vieram aqui antes com a proposta de unir forças contra Soverik. Foi uma boa ideia, mas os 5 recusaram porque teriam que deixar a coroa e se juntar aos outros nessa coalizão. O ponto de encontro desta coalizão é mais longe daqui e eles só planejam atacar Soverik quando tiverem um exército grande o suficiente. Eles recusaram porque deixar a coroa significa que não poderão lutar contra Soverik o mais rápido possível. As pessoas que vieram com a proposta tentaram convencê-los, mas acabou quando 2 deles foram atacados por todos os 5. Acontece que os que trouxeram a proposta tinham karma ruim. Os 5 não podem sair de seu caminho para caçar outros com mau karma, já que Soverik é seu alvo atual, mas isso muda quando as pessoas com mau karma vêm até eles. O que mais eles deveriam fazer? Eles devem ignorar o flagrante karma ruim e ser pacientes e trabalhar com esse grande exército que estão criando para eliminar o mal maior que é Soverik e Astorex. Não. Eles têm que ser míopes e de temperamento rápido e têm que atacar Soverik com seu pequeno número. Zarkon acha que este plano é estúpido, mas aqui está ele, um participante semi-voluntário do plano estúpido. Zarkon estava lamentando intimamente sobre suas circunstâncias quando seus olhos se estreitaram de repente. Ele se preparou para a batalha. Então praguejou interiormente, merda. Aqui vamos nós outra vez. Soverik desapareceu de sua visão novamente. É incrível como não há sinais de que isso vá acontecer. Ele estará parado por um momento totalmente despreocupado e conversando. Então ele irá embora no próximo. Não há nenhuma mudança em sua postura. Você literalmente piscará e nunca mais poderá abrir os olhos porque uma lâmina atravessou sua cabeça. Você não vai ver como morreu muito menos quando ele se mudou. 24 dividido por 7 20 horas e 4 minutos Samuel, capítulo 679 Sorte ou não. A velocidade de Soverik e a maneira como ele se move são incompreensíveis porque é algo que se deveria ver se voar não fosse proibido e eles podem usar a mente para levitar. Mas esse não é o caso aqui. Todo mundo precisa mexer o corpo para se movimentar. Só que parece que Soverik já está se movendo sem nenhuma mudança em sua postura. Eles não foram pegos de surpresa pelo desenvolvimento repentino. Eles estavam prontos para ele. Soverik é rápido demais para que seus olhos rastreiem. Você tem que manter os olhos constantemente abertos e focados em Soverik. Mas nem isso vai te ajudar. Felizmente, eles esperavam isso por causa das informações que Jarkon lhes deu sobre sua última luta. Ele estava prestes a alcançá-los, mas parou de repente. A senhora na frente do esquadrão de 5 havia ativado sua habilidade divina. Ela esperava pegá-lo dentro do alcance da onda de destruição, mas ele parou bem na borda do campo de destruição. Houve um flash de luz dourada brilhante. Então uma onda invisível de destruição foi expelida de seu corpo. Destruiu o chão que ela está de pé e tudo por 100 metros. Também obliterou tudo dentro desse alcance, exceto seus outros 4 companheiros com a mesma linhagem dela. Todos os 5 estão levitando logo acima da cratera lisa que ela formou enquanto Soverik está na borda da cratera olhando para eles com um sorriso malicioso. Boa tentativa. Ele disse a eles. Eles não disseram nada em resposta. Ele não foi pego na armadilha, mas eles não ficaram desapontados. Os outros 4 aproveitaram a oportunidade quando ele parou para tentar encurralá-lo. Eles avançaram usando o poder da onda de destruição para abordá-lo pelos lados, mesmo quando a onda destrutiva se enfureceu na esperança de encurralá-lo. Essa troca aconteceu em menos de um segundo.
Sovereign parecia ter sido repentinamente catapultado para frente apenas para atingir uma parede invisível que o protegia de entrar em uma zona de morte. Ele passou de sua velocidade máxima para zero quase instantaneamente. Também aconteceu no limite do alcance de sua habilidade divina. Isso prova a suspeita de que ele pode de alguma forma dizer quando eles estão prestes a ativar sua habilidade divina e também pode prever o alcance. Zarkon disse isso a eles, mas eles não acreditaram. Eles também não acreditaram quando ele disse que Soverick copiou sua habilidade divina. Eles não acreditaram, mas esperavam que Soverick tentasse a mesma coisa agora. Ele descobrirá que 5 deles usando sua habilidade divina contra o seu um será uma partida infeliz. Infelizmente, ele também não fez isso. Ele teve sorte, o que é bom para eles. Ou ele poderia dizer que era uma má ideia. O que é terrível para eles. Eles estão preparados para ele de qualquer maneira. A perda de Jarkon não foi um desperdício. Eles esperam encurralar Soverick agora com as informações que obtiveram às custas de Jarkon. A linhagem do Leão da Justiça será glorificada através deles. Sua habilidade divina não os prejudica nem aos membros de sua linhagem. Em vez disso, a potência da onda é amplificada. Ele ressoa com sua linhagem e é amplificado. Cada membro de sua linhagem que está dentro do alcance de sua habilidade divina atua como um amplificador e um novo foco. Então ele se espalha mais longe do que o normal e é mais forte também. A onda destrutiva deve ter uma única fonte que é a pessoa que ativou sua habilidade divina. Ele então se estenderá a partir dessa fonte e morrerá quando atingir seu alcance máximo, mas cada um deles pode refletir a onda e agir como outra fonte para estender ainda mais o alcance de um único uso de sua habilidade divina. Isso permitirá que eles maximizem o uso de uma única onda destrutiva para fazer parecer que 5 deles a usaram ao mesmo tempo e após o outro simultaneamente. Eles usam seus números para maximizar sua habilidade divina, então se eles conseguirem cercar Soverick, ele não será capaz de escapar deles. A onda irá pingar em torno de cada um deles e encaixotá-lo. Então, enquanto Soverick parou na borda da primeira onda, os outros 4 se aproximaram dele para pegá-lo desprevenido. Eles tiveram que parar para se defender quando ele balançou sua lâmina várias vezes contra eles. Lâminas translúcidas finas e rápidas dispararam contra eles. Se não fosse pela maneira como o ar se distorcia com sua passagem, eles não seriam notados até que entrassem no alcance de um sentido divino. Os 5 buscadores de justiça pararam e se prepararam para se defender. Sua coragem voltou quando as lâminas translúcidas entraram na habilidade divina e foram esmagadas pela onda destrutiva ainda ao seu redor. Sua habilidade divina poderia protegê-los de seus ataques como eles pensavam. Eles avançaram novamente para encurralá-lo. Mas, infelizmente, a onda havia diminuído deixando uma cratera ao redor deles. Soverick parou na beira da cratera e sorriu para eles. Era um sorriso brilhante e radiante. Pela primeira vez, eles notaram que Soverick era realmente bonito. Eles não notaram esse fato sobre ele antes porque seu rosto estava sempre congelado e seus olhos estavam sempre olhando para as pessoas. Mas agora, ele parece terrivelmente bonito. Seu sorriso animou seu rosto perfeito e seus olhos dourados cetilantes são hipnotizantes. Isso só os deixou com raiva. Então ele disse: Peguei você agora. Eles ficaram ainda mais irritados. O fato de ele ser bonito não mudava a situação perigosa em que se encontravam e seus dentes brancos não aliviavam a tensão que sentiam. Ele ainda é um mentiroso, um trapaceiro e um assassino. Mais importante, ele ainda está tentando matá-los. A ameaça à vida de alguém tem uma maneira de mantê-los focados. E neste caso, eles estão mais focados do que nunca. 24 dividido por 7 20 horas e 5 minutos Samuel, capítulo 681 abaixo. Soverick fez o próximo movimento. Ele começou a correr ao redor do grupo e a bombardeá-los com ataques. Lâminas translúcidas rápidas e finas choveram sobre eles de cima em todas as direções. Os 5 deles estão dentro da cratera, então os ataques parecem vir de cima e de todas as direções. É como se uma chuva de morte estivesse caindo sobre eles. Mas eles não têm medo. Outro deles usou sua habilidade divina para protegê-los. A luz brilhou e uma onda de destruição foi expelida. Nenhum ataque físico ou mágico pode prejudicá-los quando a onda destrutiva está ativa. Isso se torna ainda mais verdadeiro quando há 5 deles próximos uns dos outros. A duração e o poder da onda de destruição são amplificados. As lâminas translúcidas tornam-se muito fracas para serem uma ameaça para eles depois de resistir ao poder de sua habilidade divina. Eles foram capazes de avançar em direção a ele, mas Soverick continuou produzindo mais ataques. A segunda habilidade divina expandiu a cratera por causa de sua tentativa de se aproximar dele. Ele tem que correr uma distância maior ao redor deles agora, mas isso não o deteve. Ele continuou a persegui-los com seus ataques. Um deles disse aos outros: Isso é ruim. Ele está nos prendendo. Foi então que perceberam o problema. Soverick os estava encaixotando. Parecia que eles estavam lentamente empurrando para trás, mas estavam sendo impedidos de fazer mais.
Eles podem fazer mais se puderem se espalhar entre os intervalos de uso de sua habilidade divina, infelizmente para eles, Sovereign os pressiona com seus ataques a cada momento. Eles não têm nenhum momento de indulto. Eles não podem descansar. Eles têm que se defender contra ele da maneira natural com seu próprio poder ou usar sua habilidade divina. Eles não podem continuar a usar sua habilidade divina porque consome muita energia e os enfraquece. Com a situação das coisas, eles ficarão sem poder em breve e terão que enfrentar seus ataques por conta própria, embora também enfraquecidos. Eles também podem se espalhar. Ele não pode impedir que todos fujam, mas se separar é uma má ideia. Isso tornará inútil a vantagem de seus números e ele poderá eliminá-los um por um. Aumentar a distância entre eles aumentará seu alcance por um tempo, mas eles não serão capazes de se defender dele até que fiquem separados demais para amplificar um ao outro. Eles não podem vê-lo porque ele é um borrão ao redor deles, mas podem se aproximar de sua voz assombrosa. Você percebeu isso agora? Eu disse a você que te peguei. Eles o ignoraram e se decidiram rapidamente. Eles decidiram parar de usar sua habilidade divina por um tempo, apesar do fato de esperarem que ele a simule como fez com Jarkon. É uma boa ideia. É senso comum parar de usar sua habilidade divina agora e evitar que Sovereign os empurre para sua destruição. Mas assim que eles pararam, alguém foi lançado voando. Você não pode expor nenhuma fraqueza a Sovereign ou vai se arrepender. Isso também é senso comum. Eles pararam de usar sua onda destrutiva para que as lâminas translúcidas passassem sem impedimentos. Eles usaram suas armas e escudos para bloquear os ataques. Houve o som de armas se chocando enquanto eles se defendiam. Seus ataques eram enganosamente fortes, então eles foram empurrados para trás enquanto defendiam. Cada um deles tinha seu problema para resolver, então eles não perceberam que Sovereign havia enviado muito mais ataques contra um deles. Ele não os atacou igualmente. Antes, ele estava assediando-os, mantendo-os na ponta dos pés, atacando-os de todas as direções. Ele ainda fez o mesmo agora, mas balançou sua lâmina várias vezes em um segundo na direção de um deles. Não havia diferença em sua velocidade ou na frequência de ataques dos outros, então eles não perceberam que ele dava atenção especial a alguém até que fosse tarde demais. Enquanto os outros receberam 3 ataques e tiveram que fazer de tudo para se defender, apenas para serem empurrados para trás, um deles teve que bloquear 10 ataques sozinho. Ela tentou se defender com seu escudo, mas foi rapidamente dominada pela força dos ataques. Ela perdeu um braço e parte das pernas para os ataques. Ela também foi enviada voando para fora da formação do esquadrão como uma boneca de pano. Sovereign antecipou isso. Ele estava esperando por isso e estava pronto quando aconteceu. Ele apareceu como um fantasma nas costas dela enquanto ela voava para fora da cratera. Ela estava tão atordoada que não pode reagir quando ele a atacou. Ele balançou sua lâmina e cortou seu corpo do ombro ao quadril. Ela estava usando uma armadura, mas não fazia nada para protegê-la do contato físico com sua poderosa lâmina. A lâmina com infusão de poder mundial cortou e continuou cortando. Não houve resistência alguma. Entrou em contato com seu ombro, percorreu seu corpo e finalmente saiu por seu quadril. Sua mente e corpo foram separados. Ela abriu a boca para gritar apenas para desmaiar. Seu corpo foi dilacerado pelo poder mundial que invadiu sua existência. Ela foi rapidamente salva por sua marca de sofrer mais danos, então ela desapareceu antes de explodir em sangue. Não, não. Um dos 4 restantes gritou. O resto deles tinha acabado de ver um deles ser morto. Isso os deixou com raiva e furiosos, mas eles não podem perder de vista o que é importante. Eles foram enfraquecidos pela perda, então eles se seguraram, apesar da fúria dentro deles, para correr para Sovereign e massacrá-lo. O autocontrole deles ameaçou cair quando ouviram seu comentário casual. Ele disse, 1 para baixo, mais 4 para ir. Nota do autor. Temos sessões mensais de perguntas e respostas para Grid no canal do Discord. A recompensa é o código ELIOA. Entre no Discord se tiver interesse. Olá querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.